Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos e hoje temos um bloco de questões do exame da OAB para resolvermos aqui juntos. Hoje eu separei questões sobre pessoa física, pessoa jurídica, desconsideração da personalidade jurídica, instituição da pessoa jurídica, emancipação, capacidade. Então temos um bloco de questões para fazermos juntos aqui. E você não se esqueça, inscreva-se no canal, clique aí no botão, ative o sininho para receber notificações, inclusive quanto a outros blocos de questões que eu venha a disponibilizar para vocês. E deixa aí seu like, diga o que achou do vídeo, se gostou, se não gostou. Estamos sempre procurando aperfeiçoar aqui esse nosso canal de comunicação. Mas vamos para as questões. Primeira questão que eu separei para vocês. Maurício, ator, 23 anos, e Fernanda, atriz, 25 anos, diagnosticados com síndrome de Down, não curatelados, namoram há 3 anos. Em 2019, enquanto procuravam uma atividade laborativa em sua área, tanto Maurício quanto Fernanda buscaram, em processos diferentes, a fixação de tomada de decisão apoiada para o auxílio nas decisões relativas à celebração de diversas espécies de contratos, a qual se processou, seguindo todos os trâmites adequados deferidos pelo Poder Judiciário. Assim, os pais de Maurício tornaram-se os seus apoiadores e os pais de Fernanda os apoiadores dela. Em 2021, Fernanda e Maurício assinaram contratos com uma emissora de TV, também assinados por seus respectivos apoiadores. Como precisarão morar próximo à emissora, o casal terá de mudar-se de sua cidade e, por isso, está buscando alugar um apartamento. Nesta conjuntura, Maurício e Fernanda conheceram o Miguel, proprietário do imóvel que o casal pretende locar. Sobre a situação apresentada, conforme a legislação brasileira, assinale a afirmativa correta. Basicamente, o examinador quer saber o seguinte: Maurício e Fernanda, diagnosticados com síndrome de Down, eles são pessoas capazes ou incapazes? Cuidado, cuidado. Hoje, as pessoas portadoras de deficiência, independentemente de qual seja a deficiência, são tratados como pessoas capazes. Então, lá no artigo 3º e no artigo 4º do Código Civil, foram retiradas todas as hipóteses de incapacidade em razão de deficiência ou de enfermidade. Poxa, mas sendo capaz, mas não tendo discernimento, eles não são colocados sob curatela? Sim, o nosso ordenamento acaba criando uma figura totalmente anômala, né? Que é a curatela de pessoas capazes. Você fala, poxa, você é capaz, por que que precisa de curatela? Pois é o que o Estatuto da Pessoa com Deficiência trouxe para a gente. E outra possibilidade, além da curatela, é a tomada de decisão apoiada, que deve ser requerida, deve ser pedida pelo próprio interessado. Ele tem que ter o discernimento suficiente para saber que não tem discernimento, para então falar: olha, eu preciso ter alguém me apoiando nas decisões. Foi o que houve aqui. Foi o que houve. E a partir do momento que a pessoa ou é curatelada ou está sob o sistema da tomada de decisão apoiada, aqueles que apoiam ou aqueles que têm a curatela devem assinar os documentos em conjunto com a pessoa curatelada ou que tem a tomada de decisão apoiada. Em conjunto, se for o caso, né, se houver a possibilidade, ou então sozinhos, nos casos de representação. Mas isso não torna eles incapazes. Dá uma olhadinha depois, artigo 6º e artigo 84 do Estatuto da Pessoa com Deficiência, deixam lá bem claro que as pessoas portadoras de deficiência são pessoas capazes. Vamos para as alternativas. Alternativa A: Maurício e Fernanda são incapazes em razão do diagnóstico. Não, são pessoas capazes. B: Maurício e Fernanda são capazes por serem pessoas com deficiência apoiadas, ou seja, caso não fossem apoiados, seriam incapazes? Se não tivesse tomado decisão apoiada, não, seriam capazes da mesma forma, tá? Não são pessoas incapazes. C:
Maurício e Fernanda são capazes independentemente do apoio. Mas Miguel poderá exigir que os apoiadores contrassinem o contrato de locação, caso ele seja realmente celebrado. É isso aí, eles são capazes, mas como existe a tomada de decisão apoiada, os apoiadores devem assinar o documento para evitar qualquer alegação futura de invalidade. Alternativa C. Mas vamos ver a D. D. Miguel, em razão da capacidade civil de Maurício e de Fernanda, fica proibido de exigir que os apoiadores de ambos contrassinem. Não, de fato eles são capazes, mas ele não fica proibido de exigir a assinatura dos apoiadores. Então a correta é mesmo a alternativa C de casa. Olha agora essa questão. Dá um pause aí no vídeo, veja a questão, tente resolver. Tentou? Vamos juntos então. Márcia, adolescente com 17 anos de idade, sempre demonstrou uma maturidade muito superior à sua faixa etária. Seu maior objetivo profissional é o de tornar-se professora de história, e por isso decidiu criar um canal em uma plataforma online, na qual publica vídeos com aulas por ela própria, elaboradas sobre conteúdos históricos. O canal tornou-se um sucesso, atraindo multidões de jovens seguidores e despertando o interesse de vários patrocinadores, que começaram a procurar a jovem propondo contratos de publicidade. Embora ainda não tenha obtido nenhum lucro com o canal, Márcia está animada com a perspectiva de conseguir custear os seus estudos da Faculdade de História, se conseguir firmar alguns desses contratos. Para facilitar as atividades da jovem, os seus pais decidiram emancipá-la, o que permitirá que celebre negócios com futuros patrocinadores com mais agilidade. Sobre o ato de emancipação de Márcia para os seus pais, assinale a afirmativa correta. A emancipação voluntária, por vontade dos pais. Os pais querem emancipar o filho. Pode. A partir dos 16 anos, pode. No caso, ela tem 17. Como que se dá essa emancipação voluntária? Por escritura pública. Basta fazer uma escritura pública de emancipação. Precisa de decisão judicial? Não. Decisão judicial precisaria se não fossem os pais, se fosse um tutor, uma outra pessoa exercendo o poder familiar. Aí sim precisaria ouvir o tutor, as razões pelas quais ele quer emancipar, e o juiz, ouvido o Ministério Público, decidiria ou não pela emancipação, né? No caso voluntário, então por escritura pública. Vamos para as alternativas. Alternativa A. A emancipação depende de homologação judicial? Não, não é necessária homologação judicial. B. Não tem requisitos formais específicos, podendo ser concedida por instrumento particular. Não, tem que ser através de escritura pública. Tá? Um ato formal, mais do que isso é um ato solene, que exige escritura pública. C. Deve necessariamente ser levado a registro no cartório competente do Registro Civil de Pessoas Naturais. É isso aí, faz por escritura pública e leva isso para o Registro Civil, até para que conste, né, da certidão de nascimento, que, olha, é menor, mas já está emancipado, pode praticar os atos da vida civil. Alternativa C, isso deve ser registrado no cartório de registro civil. A D diz que é nulo, pois ela apenas poderia ser emancipada caso já contasse com economia própria, que ainda não aconteceu. Não, de fato, ter economia própria é uma hipótese de emancipação automática, emancipação legal, decorrente da lei, aí nem precisaria dos pais. A emancipação voluntária, por vontade dos pais, só precisa da escritura pública. Então, a correta alternativa C. Olha essa questão, vem aqui comigo para resolver. Alberto, adolescente, obteve autorização de seus pais para casar-se aos 16 anos de idade com sua namorada Gabriela. Lembrando que o casamento ele é permitido a partir dos 16, mas se for menor, precisa da autorização dos genitores. O casal viveu feliz nos primeiros meses de casamento, mas após certo tempo de convivência, começaram a ter constantes desavenças. Assim, a despeito dos esforços de ambos para que o relacionamento progredisse, os dois se divorciaram pouco mais de um ano após o casamento. Muito frustrado, Alberto decidiu reunir algumas economias e adquiriu um pacote turístico para viajar pelo mundo e tentar esquecer o ocorrido. Considerando que Alberto tinha 17 anos quando celebrou o contrato com a agência de turismo e que o fez sem qualquer participação de seus pais, o contrato ele é
válido, nulo, anulável ou ineficaz? Cuidado, pegadinha. Aí você fala, professor, 17 anos, os pais teriam que assinar junto, porque ele é relativamente incapaz. Negativo. Por quê? Porque o Alberto se casou, e o casamento é uma causa de emancipação legal, uma emancipação decorrente da lei. Casou, está emancipado. Seus pais não apitam mais nada. Imagina num casamento, né? Os pais do noivo decidindo por ele, sogro e sogra mandando no seu casamento e decidindo o futuro de sua família. Não. Casou, está emancipado, ele já adquiriu capacidade. Mesmo que depois ele venha a se divorciar, a capacidade persiste. Ele é plenamente capaz e esse contrato é válido. Alternativa A, em razão da emancipação decorrente do casamento de Alberto. Olha essa questão comigo agora. Pedro, em dezembro de 2011, aos 16 anos, se formou no ensino médio. Em agosto de 2012, ainda com 16 anos, começou um estágio voluntário em uma companhia local. Em janeiro de 2013, já com 17 anos, foi morar com sua namorada. Em julho de 2013, ainda com 17 anos, após ter sido aprovado e nomeado em um concurso público, Pedro entrou em exercício no respectivo emprego público. Tendo por base o disposto no Código Civil, assinale a opção que indica a data em que cessou a incapacidade de Pedro, ou seja, a data em que ele se tornou capaz, através do quê? Da emancipação, já que ele é menor de idade. E aqui algumas pegadinhas, nós temos que ver em cada acontecimento se o acontecimento é suficiente para gerar a emancipação. Então, primeiro, em dezembro de 2011, ele se formou no ensino médio. Formatura em ensino médio é causa de emancipação? Não. Causa de emancipação é a colação de grau em ensino superior. Tá? Então, só ensino superior, ensino médio, não é causa de emancipação. Então, ele continua incapaz. Aí, em agosto de 2012, ainda com 16, ele começou um estágio voluntário em uma companhia local. Isso aí é causa de emancipação? Não. Ainda mais sendo voluntário. Ele precisaria ter uma relação de emprego que gerasse uma economia própria para ele. Aí ele seria emancipado a partir dos 16 anos. Casos de Maísa, Larissa Manoela, tão falada, né? A partir dos 16 anos são emancipados por causa da relação de emprego e da economia própria. Aqui, estágio voluntário não é causa. Em janeiro de 2013, foi morar com a sua namorada. A união estável é causa de emancipação? Não, só o casamento. Poxa, mas não teria que ser igual? Não. Porque o menor de idade, o casamento tem que ser autorizado pelos genitores. Se eles não autorizarem, precisa de autorização judicial. E o juiz vai analisar o melhor interesse do menor. A união estável, não. É uma situação de fato. Então, para evitar que atos de rebeldia, né, de brigar com os pais, sair de casa e vai morar com o namorado, a namorada, caracteriza uma união estável e por isso está emancipado, não. A união estável, o entendimento é que não gera a emancipação, só o casamento. Então, continua incapaz. Em julho de 2013, ainda com 17 anos, após ter sido aprovado e nomeado em concurso público, ele entra em exercício no respectivo emprego. Aí sim, o efetivo emprego público, exercício efetivo de emprego público é causa de emancipação. Então, em julho de 2013, ele se torna plenamente capaz, alternativa D de dado. Olha essa questão agora. Os tutores de José consideram que o rapaz, aos 16 anos, tem maturidade e discernimento necessários para praticar os atos da vida civil. Por isso, decidem conferir ao rapaz a sua emancipação. Consultam, para tanto, um advogado, que lhes aconselha corretamente no seguinte sentido: olha só, 16 anos seria uma hipótese de emancipação voluntária. Porém, quem quer pedir não são os pais, são os tutores, aqueles que exercem o poder familiar em substituição aos pais. E aí eu quero saber, será que o tutor não está querendo emancipar só para livrar do encargo que ele tem da tutela? E de administrar o patrimônio, de prestar contas? Então, quando se tratar de tutor, apenas em juízo, tá? Apenas emancipação judicial. Então, aqui a correta é a alternativa A.
José poderá ser emancipado em procedimento judicial com a oitiva do tutor sobre as condições do tutelado. É isso. Vejam que na B fala que precisaria só da escritura pública, não. Aí seria se fosse os pais. Na D fala instrumento público ou particular, não tem instrumento particular para emancipação. E a D fala instrumento público com averbação no registro de pessoas naturais. Não, tá? É apenas mediante decisão judicial, porque não são os genitores. Então a correta é a alternativa A. Olha essa questão aqui. Gustavo completou 17 anos de idade em janeiro de 2010. Em março de 2010, colou grau em curso de ensino médio. Em julho de 2010, contraiu matrimônio com Beatriz. Em setembro de 2010, foi aprovado em concurso público e iniciou o exercício de emprego público efetivo. Por fim, em novembro de 2010, estabeleceu-se no comércio, abrindo um restaurante. A questão é, quando que ele se tornou capaz? A OAB adora esse tipo de questão. Então ela traz lá um monte de fatos para você falar, olha, a partir de quando ele se tornou emancipado? A partir de quando ele se tornou capaz? E aí você tem que ver fato por fato. Primeiro, ele completou 17 anos. Não, ele ainda é relativamente incapaz. Em março de 2010, ele colou grau em curso de ensino médio. Isso é causa de emancipação? Não, apenas em nível superior, apenas colar grau em nível superior. Então, não, ele continua incapaz. Em julho de 2010, ele contraiu matrimônio com Beatriz. Opa, casamento? Causa de emancipação. Então, em julho de 2010, ele se tornou capaz. Depois vem a aprovação do concurso público e início efetivo do exercício do emprego, também é causa. Mas aqui na nossa questão, isso aconteceu em setembro. Em julho ele já era emancipado. E em novembro ele estabelece no comércio, abrindo um restaurante, também seria uma causa de emancipação, se isso lhe gerasse a economia própria, mas é irrelevante. Por quê? Porque ele já é capaz desde julho de 2010. Então, quando que cessou a incapacidade? No momento em que contraiu matrimônio. Alternativa C de casa. Olha essa questão. Gumercindo, 77 anos de idade, vinha sofrendo os efeitos do mal de Alzheimer, que, embora não atingissem a sua saúde física, perturbavam a sua memória. Durante uma distração de seu enfermeiro, conseguiu evadir-se da casa em que residia. A despeito dos esforços de seus familiares, ele nunca foi encontrado e já se passaram 9 anos de seu desaparecimento. Agora, os seus parentes lidam com as dificuldades relativas à administração e disposição do patrimônio. Assinale a opção que indica o que os parentes devem fazer para receberem a propriedade dos bens de Gumercindo. Caso de morte presumida. E, nesse caso, uma ação declaratória de ausência. Tá? Por quê? Porque é a pessoa que desaparece sem deixar notícia. Você só teria a possibilidade da morte presumida sem ausência em duas situações. Quando a pessoa estivesse correndo risco de vida, comprovadamente. Então, o cara que estava no avião que caiu em pleno alto mar. O sujeito estava trabalhando em Mariana ou Brumadinho quando teve toda aquela tragédia. A Elisa Samúdio, que comprovadamente estava na mão dos bandidos. Então, o Gumercindo, aqui na nossa questão, não tem prova de que ele corria um risco iminente de vida. A outra situação, que caberia sem a necessidade de ausência, é o indivíduo que vai para a guerra e, terminada a guerra, ele não volta no prazo de 2 anos. Aí daria para pedir a morte presumida, mas sem a necessidade da declaração de ausência. Também não é o caso. Então aqui precisa da declaração de ausência. O processo de declaração de ausência, ele tem 3 fases. Ele tem, primeiro, a curadoria dos bens do ausente, onde você vai nomear um curador, vai arrecadar os bens, entregar para esse curador e ficar publicando editais para ver se o ausente retorna. Temos depois a sucessão provisória, onde eu vou entregar os bens provisoriamente aos herdeiros, dependendo da classe de herdeiros, até peço uma garantia de que eles ainda terão os bens se o indivíduo voltar, mas apenas essa entrega é apenas provisória. E apenas depois de 10 anos é que você pode ir para a sucessão definitiva. Porém, a lei ela abre uma exceção. Ela vai dizer o seguinte: se o indivíduo hoje já conta com mais de 80 anos de idade e já faz mais do que 5 anos que não há notícias dele, não importa em que fase do processo você já está, ou até mesmo se você ainda nem ingressou com o processo. Você pode pular diretamente
para a sucessão definitiva, direto, tá? Então é um atalho, corta-se um caminho, porque a pessoa tem uma idade já avançada, são mais de 80 anos, e há mais de 5 anos sem notícia. Poxa, é muito mais provável a morte dessa pessoa do que daquela situação que o sujeito de 40 anos fala que vai comprar um cigarro e não volta nunca mais. Aqui no caso, ele tinha 77 anos de idade quando ele desapareceu. Já se passaram 9 anos. Ou seja, hoje ele tem quanto? 86. E já faz mais do que 5 que não temos notícias dele, já fazem 9 anos. Então, eu preciso da declaração de ausência? Preciso. Porém, eu posso pular diretamente para a sucessão definitiva. Vamos para as alternativas. Alternativa A. Somente com a localização do corpo será possível a decretação da morte. Não, nós temos a morte presumida, prevista no nosso ordenamento. B. Eles devem requerer a declaração de ausência, com nomeação de um curador dos bens, depois de um ano, a sucessão provisória, a sucessão definitiva, com transferência da propriedade, somente depois de 10 anos. Opa, mas espera aí. Esse seria o caminho normal. Esse seria o caminho normal. Se ele já não tivesse mais de 80 anos e mais de 5 anos datassem as últimas notícias. Então a B, ela está correta pelo processo de ausência, mas não se aplica a esse caso, porque dá para a gente pegar um atalho, não precisa passar por tudo isso. Alternativa C, que é a correta. Eles devem requerer a sucessão definitiva do ausente, pois ele já teria mais de 80 anos de idade e as últimas notícias dele datam de mais de 5 anos. Essa é a correta. A D, eles devem requerer que seja declarada a morte presumida sem decretação de ausência. Não, não está provada a iminência do risco e nem ao indivíduo que foi para a guerra. Então a correta é mesmo a alternativa C. Agora, olha essa questão aqui. Cristiano, piloto comercial, está casado com Rebeca. Em um dia de forte neblina, ele não consegue controlar o avião que pilotava e a aeronave, com 200 pessoas a bordo, desaparece dos radares da torre de controle pouco antes do tempo previsto para sua aterrissagem. Depois de vários dias de busca, apenas 10 passageiros foram resgatados, todos em estado crítico. Findas as buscas, como Cristiano não estava no rol de sobreviventes e seu corpo não fora encontrado, Rebeca decide procurar um advogado para saber como deverá proceder a partir de agora. Com base no relato apresentado, assinale a afirmativa correta. Vamos ver as alternativas? Alternativa A. A esposa deverá ingressar com uma demanda judicial pedindo a decretação de ausência de Cristiano. Não precisa do longo processo de ausência e suas 3 fases nesse caso. Por quê? Porque Cristiano corria um iminente risco. Ele estava no avião que desapareceu do radar e que de fato caiu, tanto que 10 pessoas dos 200, apenas 10 foram resgatados, todas em estado crítico. Já esgotaram as buscas, é muito mais provável a morte dele. Então não precisa da ação de declaração de ausência. B. A esposa não poderá requerer a declaração de morte presumida, uma vez que só o Ministério Público tem legitimidade? Não. Qualquer interessado, qualquer herdeiro pode pedir essa declaração de morte presumida. C. A declaração da morte presumida de Cristiano poderá ser requerida independentemente de prévia decretação de ausência, uma vez que esgotadas as buscas e averiguações por parte das autoridades competentes. É isso aí, tá? Tem que pedir em juízo, precisa do processo. É uma ação chamada ação de justificação prévia, mas não precisa da decretação de ausência, porque está comprovado que ele estava num risco iminente de vida. Alternativa C. Alternativa D. A sentença que declarar a morte presumida não deverá fixar a data provável do falecimento. Deverá? Sim, deve fixar a data provável. Então, a correta é mesmo a alternativa C de casa. Olha essa questão agora. Raul, cidadão brasileiro, no meio de uma semana comum, desaparece sem deixar qualquer notícia para sua ex-esposa e filhos, sem deixar cartas ou qualquer indicação sobre o seu paradeiro. Raul, que sempre fora um trabalhador exemplar, acumulara em seus anos de labor um patrimônio relevante.
Como Raul morava sozinho, já que seus filhos tinham suas próprias famílias, e ele havia se separado de sua esposa 4 anos antes, somente após uma semana é que os parentes e amigos deram por sua falta e passaram a se preocupar com o seu desaparecimento. Sobre a situação apresentada, assinale a opção correta. Então, esse aqui, ele simplesmente desaparece. Né? Um exemplo clássico do ausente, desapareceu sem deixar notícias. Vamos ver qual que é correta? Alternativa A. Para ser decretada a ausência, é necessário que a pessoa tenha desaparecido há mais de 10 dias. Não, não tem prazo. Tá? Não existe esse prazo. Lógico, e é o tempo que você vai procurar a autoridade policial primeiro, depois você vai procurar um advogado, vai ver se ele não aparece mesmo, mas não tem um prazo mínimo para se ingressar com a ação, não tem um prazo legal fixado. B. Em sendo declarada a ausência, o curador a ser nomeado será a ex-esposa de Raul. Não, ex não. Imagina, você vai entregar para cuidar do patrimônio da ex, que às vezes está louca para se vingar do indivíduo? Ex não. Se tivesse casado, sim, ela seria a curadora. Não sendo casado, quem deve ser curador? Um dos ascendentes. Não havendo ascendente, eu vou para os descendentes. Se não houver também, aí quem o juiz designar, mas no caso nós temos, né, pelo menos os descendentes, a questão deixa claro que tem. C. A abertura da sucessão provisória somente se dará ultrapassados 3 anos da arrecadação. Não, é após 1 ano da publicação do primeiro edital na fase de arrecadação. Tá? 1 ano. 3 anos seria se ele tivesse deixado um procurador que não quer mais exercer os poderes ou não pode mais exercer. Aí o prazo é um pouquinho maior, tipo, o cara desapareceu, mas deixou um procurador. Agora não, ele não deixou ninguém, é 1 ano e não 3. Alternativa D. Se Raul contasse com 85 anos e os parentes e amigos já não soubessem dele há 8, poderia ser feita de forma direta a abertura da sessão definitiva. Essa aí. Eu não gosto particularmente dessa questão e desse enunciado da alternativa correta, porque o texto da lei diz que você pode ir direto para a sessão definitiva se tiver mais de 80 e pelo menos 5 anos das últimas notícias. Ah, então tá errado, professor, porque ele fala mais de 85 e mais de 8. Não, mas o enunciado está dizendo o seguinte: se ele tiver 85 e mais de 8 sem notícias, posso ir para a sessão definitiva? Posso. Por quê? Porque 85 é mais de 80. E 8 anos sem notícias é mais do que 5. Tá? Então é correta a alternativa D de dado. Outra questão para vocês. Francis, brasileira, empresária, ao se deslocar do Rio de Janeiro para São Paulo, em seu helicóptero particular, sofreu um terrível acidente que culminou com a queda do aparelho em alto mar. Após sucessivas e exaustivas buscas feitas pelas autoridades e por empresas privadas contratadas pela família da vítima, infelizmente não foram encontrados os corpos de Francis e de Adilson, piloto da aeronave. Tendo sido esgotados os procedimentos de buscas e averiguações, de acordo com os artigos do Código Civil que regulam a situação supramencionada, é correto afirmar que o assento de óbito em registro público, vamos lá, alternativa A, independe de qualquer medida administrativa ou judicial? Não, sempre vai precisar da ação judicial. Tá? Para morte presumida, sempre se faz necessária ação judicial. B. Depende exclusivamente de procedimento administrativo. Não, não dá para fazer direto no cartório. Tem que ser através de ação judicial. C. Depende de prévia ação declaratória judicial quanto à morte presumida, sem necessidade de decretação judicial de ausência. É isso aí. Por quê? Porque eles corriam um risco iminente. E correndo risco iminente, não tem necessidade do longo e burocrático processo de ausência. Alternativa C. A D vai dizer que precisaria da ausência. Não, a ausência é para quem desaparece sem deixar notícia nenhuma. Agora, se eles estavam na aeronave que caiu, que sofreu um acidente, que caiu e não foram encontrados, eu não preciso de um processo tão longo. Então, a correta é a alternativa C. Mais uma questão aqui para a gente analisar. João Paulo, Tiago, Ana e Teresa, amigos de infância, consultam um advogado
sobre a melhor forma de conjuntamente desenvolverem a atividade com o propósito de auxiliar na educação formal de jovens de uma comunidade da cidade ABC. Os amigos questionam se deveriam constituir uma pessoa jurídica para tal fim e informam ao advogado que gostariam de participar ativamente da administração e do desenvolvimento das atividades de educação. Além disso, os amigos concordam que a referida pessoa jurídica a ser constituída não deve ter finalidade lucrativa. Diante do cenário hipotético narrado, o que o advogado deve indicar? É uma associação, é uma fundação, que deve ser melhor ao caso? Bom, nós já descartamos sociedade, por quê? Porque a sociedade é objetivo lucro. E aqui, é claro, e não sabe que falou, eles não têm finalidade lucrativa. Eles têm essa finalidade de prestar o serviço na educação de jovens. Então, nós estaríamos entre uma associação ou uma fundação. E as alternativas, elas estão mesmo variando entre as duas. Qual que é a diferença? Na fundação, eu tenho uma reunião de bens, a qual se atribui personalidade jurídica. Eu não tenho sócios. Eu não tenho comando por aqueles que instituíram. Eu tenho um administrador nomeado nos estatutos da fundação para gerir aquele patrimônio. Agora, na associação, e com fiscalização do MP lá, na associação, aí sim eles têm essa possibilidade. Também não tem finalidade lucrativa, mas aí eu tenho os associados, e é eles que vão ditar o rumo. Eles vão participar ativamente das atividades dessa pessoa jurídica. Então, aqui, muito mais adequado a associação, porque eles querem, já que eles querem participar ativamente, do que a fundação. Então, seria uma associação. Aí nós temos a letra A e a letra B. A C e a D, então, nós descartamos. A A diz a necessidade de constituição de uma associação e alertar aos amigos que o custeio da referida associação deverá ser arcado por eles, tendo em vista a ausência de finalidade lucrativa. E a B fala a necessidade de constituição de uma associação que poderá desenvolver uma atividade econômica, desde que a totalidade dos valores auferidos seja revertida para a própria associação. Pergunto: a associação, ela pode desenvolver uma atividade econômica? Cuidado com isso. Cuidado. A resposta é sim, ela pode. Só que o lucro não é a finalidade. Você vai desenvolver uma atividade econômica para a própria manutenção da associação. Exemplo: um clube é uma associação. Um clube é uma associação. Não visa o lucro. Só que, poxa, você paga um valor por mês, a título de manutenção. Você vai tomar uma Coca-Cola, você vai pagar na latinha, sei lá, 6, 7 reais. No mercado você paga 3,50. Poxa, ele está lucrando na latinha de Coca-Cola. Está. Mas para quê? Para manutenção da própria associação. Pagar funcionário, para manter o playground em ordem, para tratar a água da piscina, conta de consumo de energia, de água. Então pode desenvolver atividade econômica, desde que seja para o custeio da própria associação. Então a correta alternativa B. Tá? Eles podem até desenvolver uma atividade, mas sem o intuito de lucro. É para reinvestir na própria associação, eles não precisam tirar absolutamente tudo do bolso. Tá? Então, a alternativa B, a associação é mais adequada, porque eles querem participar, não tem finalidade lucrativa, mas eles podem desenvolver essa atividade meio, né, para custear a própria associação. Olha essa questãozinha agora. Roberto, por meio de testamento, realiza uma dotação especial de bens livres para a finalidade de constituir uma fundação, com a finalidade de promover assistência a idosos no município do Rio de Janeiro. Todavia, os bens destinados foram insuficientes para constituir a fundação pretendida pelo instituidor. A intenção era boa, mas o que ele deixou não era suficiente. Em razão de Roberto nada ter disposto sobre o que fazer nessa hipótese, então ele deixou em testamento que era para criar uma fundação. E ele não deixou um plano B. O que acontece com os bens nesse caso? Não se esqueça, né? Eles serão destinados a uma fundação que tenha finalidade semelhante. Então vamos para outra associação, vamos respeitar a vontade do falecido. Ele queria criar uma fundação para
prestar serviço educacional, poxa, foi insuficiente. Mas então, vamos reverter para outra que preste esse serviço. Essa era a vontade dele. Vamos para as alternativas. Alternativa A. Os bens dotados deverão ser convertidos em títulos da dívida pública, até que, aumentados com os rendimentos, consigam perfazer a finalidade. Não, vou deixar esse capital parado, sabe-se lá por quanto tempo? De jeito nenhum. B. Os bens destinados à fundação serão, nesse caso, incorporados em outra fundação que se proponha a fim igual ou semelhante. É isso aí, alternativa B. A C fala que vai para a defensoria, para a proteção dos hipossuficientes, não é isso, não tem previsão. E a D fala que o bem, já que não tem dono, fica para o município. Não, tá? Tem previsão específica para a fundação, lá na pessoa jurídica, né? Não deu para instituir, a gente destina para uma fundação de fins semelhantes. Alternativa B de bola. Olha essa agora. Paulo é pai de Olivia, que tem 3 anos. Paulo é separado de Letícia, mãe de Olivia, e não detém a guarda da criança. Por sentença judicial, ficou fixado o valor de R$ 3.000 a título de pensão alimentícia em favor de Olivia. O Paulo deixou de pagar a pensão alimentícia nos últimos 5 meses. E ajuizada uma ação de execução contra ele, não foi possível encontrar patrimônio suficiente para fazer frente às obrigações inadimplidas. Entretanto, Paulo é também sócio da sociedade Paulo Compra e Venda de Joias Limitada, uma sociedade que tem um patrimônio considerável. Diante desse cenário, assinale a afirmativa correta. E a questão trata sobre a desconsideração da personalidade jurídica. Dá para desconsiderar a personalidade jurídica e ir em cima do patrimônio da empresa, da pessoa jurídica, por uma dívida do sócio? E a resposta é: dá, desde que estejam presentes os requisitos do artigo 50 do Código Civil, que nós vimos que adotou a teoria maior, né, aquela que tem um número maior de requisitos. Tem que ter ou desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Aí pode. Tá? E, inclusive, essa modalidade de desconsideração é a desconsideração que a gente chama de desconsideração inversa. Né? Porque a tradicional é você desconsiderar a pessoa jurídica para ir no patrimônio do sócio por uma dívida da empresa. Aqui é o contrário. Eu vou no patrimônio da empresa por uma dívida do sócio. É a situação inversa. A jurisprudência sempre reconheceu, o Código de Processo Civil positivou essa possibilidade, e hoje, na última reforma, o Código Civil, lá com a Lei da Liberdade Econômica, a partir do artigo 50, também prevê essa possibilidade. Então, para as alternativas. Alternativa A. Tendo em vista a absoluta autonomia da pessoa jurídica em relação aos seus sócios, não é possível, em nenhuma hipótese, que ela atinja o patrimônio da pessoa jurídica. Errado. Não é em nenhuma hipótese. B. É possível a desconsideração inversa da personalidade jurídica, a fim de atingir o patrimônio da sociedade, independentemente de restar configurada a situação de abuso da personalidade jurídica. Não, aí está errado. Eu até posso, mas tem que provar o abuso, através do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial. Então está errada na parte final, alternativa B. C. Ainda que se comprove o abuso da personalidade jurídica, a legislação apenas reconhece a hipótese de desconsideração direta, não admitindo a desconsideração inversa. Errado. A jurisprudência já admitia, hoje está tanto no CPC quanto no Código Civil. Só sobrou a alternativa D. É possível a desconsideração inversa da personalidade jurídica, a fim de que Olivia atinja o patrimônio da sociedade, Paulo Compra e Venda de Joias Limitada, caso se considere que Paulo praticou desvio de finalidade ou confusão patrimonial. É isso aí, alternativa D de dado. Mais uma questão. Paulo foi casado por muitos anos no regime da comunhão parcial com Luana, até que um desentendimento deu início a um divórcio litigioso. Temendo que Luana exigisse judicialmente metade do seu vasto patrimônio, o Paulo começou a comprar bens com capital próprio, mas em nome da sociedade, da qual é sócio, e passou os demais também para o nome da sociedade. Clara confusão patrimonial, né? Restando em seu nome apenas a casa em que morava com ela. Acerca do assunto, marque a opção correta. E aí, para divórcio agora, ela pode, em cima do patrimônio da empresa, para uma obrigação que era do sócio? Pode,
Por quê? Porque ele misturou, ele abusou da personalidade, praticou aqui a confusão patrimonial, desconsideração inversa, que a jurisprudência já reconhecia, e hoje tem previsão no Código de Processo Civil e no Código Civil, no tratamento da desconsideração, a partir do artigo 50, também tem previsão da desconsideração inversa. Alternativa A. A atitude de Paulo de transferir os bens encontra respaldo na legislação, pois a lei faculta a todo cidadão defender sua propriedade. Imagina, né? De jeito nenhum, tá? Não pode fazer isso. B. É permitido ao juiz afastar os efeitos da personificação da sociedade nos casos de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, mas não o contrário, de forma que Luana nada poderá fazer. Errado. A desconsideração inversa também é possível. O examinador gosta desse assunto, hein? Gosta desse assunto. C. Sabendo-se que a teoria da desconsideração da personalidade jurídica encontra aplicação em outros ramos do direito e da legislação, é correto afirmar que os parâmetros adotados pelo Código Civil constituem a teoria menor, que exige menos requisitos. Não. Nossa teoria adotada no artigo 50 é a teoria maior, um número maior de requisitos. Teoria menor é a do Código de Defesa do Consumidor. Código Civil, não. É a teoria maior, errada a C. A última, no caso de confusão patrimonial, gerado pela compra de bens com patrimônio particular em nome da sociedade, é possível atingir o patrimônio da sociedade ao que se dá o nome de desconsideração inversa ou invertida, de modo como matrimoniais e comunicáveis os bens. É isso. Alternativa D de dado é a alternativa correta. E com isso, finalizamos aqui esse nosso bloco, né, de resolução de questões. Espero que você tenha gostado. Inscreva-se no canal, ative as notificações e em breve estamos de volta para a apresentação de novas questões do exame da OAB. Tchau, tchau. Até a próxima, se Deus quiser.